Olá, pessoal. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou hoje com o cabelo preso na parte superior, com óculos com armação branca, uma blusa cinza e vermelha, minha pele é parda e ao fundo um cenário maravilhoso. E convido vocês para uma aula maravilhosa também. Vejamos a relação lógico-discursiva do texto e no texto, o que significa maneira como palavras e expressões se conectam dentro de um texto. Também é a coerência dentro do texto entre orações, períodos e parágrafos. Por último, conexão no interior do texto para conduzi-lo a uma unidade de sentido. Esta conexão ela é tão perfeita que ela vai dando sentido. E daí os textos promovem, impulsionam ideias, transmitem mensagens, contam histórias e movimentam as emoções das pessoas. Vamos ver um texto para que comecemos a analisar essas relações lógico-discursivas. Observe a costura, né? Essa é uma arte, o crochê. Seguindo. Os conectivos estabelecem coesão entre palavras, orações e períodos. É como justamente a figura, né? A projeção do vídeo mostra para vocês esse encontro entre as peças de um quebra-cabeça. Observou? É uma engrenagem dentro de um texto. E agora, o que é coesão? A coesão justamente é unir, ligar, correlacionar e conectar. O que? As palavras, as ideias dentro de um texto. E o que você vê? Justamente essa união, esta ligação, esta correlação e esta conexão. Agora temos um texto, Floresta de Jacintos Silvestres, Hertfordshire, na Inglaterra. Olha que lindo! Aqui no Brasil nós também temos. Vamos ler esse texto? Durante apenas algumas semanas da primavera, ao longo de lagos da Inglaterra e abaixo da marquise formada pelas árvores, as mais belas flores começam a brotar. O jacinto silvestre é conhecido no Brasil por muitos nomes, mas nessa terra é conhecido como flor das fadas, uma referência ao seu forte e doce odor, considerado fascinante por alguns. De acordo com as lendas britânicas, esse carpete de jacintos silvestres é um lugar mítico em que vivem as fadas. As lendas nos contam que as fadas deixam seus feitiços descansando nessas plantas e que não devemos tocá-las para que não perturbemos a mágica. Antigamente, os mais velhos alertavam as crianças para tomarem cuidado e não se deslumbrarem demais colhendo essas plantas. Até adultos podiam ser vítimas do feitiço das flores, fazendo com que vagassem para sempre no bosque. Lendas à parte, a verdade é que os jacintos silvestres são considerados tóxicos. Lendas antigas sobre fadas eram uma excelente forma de fazer com que os curiosos as evitassem. Então, não se prive de apreciar a beleza dessas flores. Fazer um passeio em bosques antigos e observá-las é uma atividade muito popular no Reino Unido, onde elas são encontradas com facilidade, como nessa foto de Hertfordshire, na Inglaterra. Apesar de raras em outras partes do mundo, elas podem ser encontradas no Brasil, caso você se sinta tentado a procurar essas fadas. Agora vamos fazer uma análise dos conectivos presentes neste texto, analisando a costura textual a partir das relações lógico-discursivas. Primeiro, nós temos o sentido de um conectivo com sentido de finalidade. As lendas nos contam que as fadas deixam seus feitiços descansando nessas plantas e que não devemos tocá-las para que não perturbemos a mágica.
Observe, para que, com objetivo de, com intuito de. A finalidade justamente é a relação de finalidade quando se visualiza um objetivo ou uma meta nas ações, nos pensamentos e ou nas ideias do sujeito ou dos sujeitos. Seguindo, relação de conclusão. Olha lá o então. Então, não se prive de apreciar a beleza dessas flores. Então pode ser substituído por logo, então ou dessa forma. E aqui apresentamos para você. Relação de conclusão surge quando se expressa um pensamento ou uma ação a partir de uma ideia anterior. Terminei o meu trabalho, então vou embora. Logo, vou embora. Portanto, vou embora. A ideia de fechamento de um pensamento. Continuando, outra relação lógico-discursiva, comparação. Comparar é muito fácil, não é? Então, onde elas são encontradas com facilidade, como nessa foto. Observe, como nessa foto, ideia de comparação, similaridade, aproximação, né, entre as figuras. E aí, a comparação é determinada por meio da relação de similaridade. Observe a palavra similaridade em outra cor. Ou seja, pela comparação de termos ou ideias em um enunciado. Seguindo, a relação agora de condição eu acho fantástica, né? Eu só vou para casa se você for comigo. Caso você vá comigo, eu vou para casa. Então, nós temos aqui um exemplo recortado do texto. Apesar de raras em outras partes do mundo, elas podem ser encontradas no Brasil, caso você se sinta tentado a procurar essas fadas. Caso pode ser substituído por se você se sentir tentado. Aí a gente teria que mudar a estrutura frasal. Então, a relação de condição surge quando se estabelece uma certa condição para que algo aconteça. Ah, eu só vou ao cinema se você me acompanhar. Então, a condição é o acompanhamento da pessoa. Seguindo, lugar. Nossa, a gente utiliza muito onde, né? Onde elas são encontradas com facilidade, como nessa foto. Ideia de lugar é marcada pela noção de espaço físico ou imaginário no qual ocorrem os eventos, onde os fatos ou o fato se apresenta para você, leitor. Ok? Vamos lá? Noção de adversidade. A relação de adversidade. Aqui temos o jacinto silvestre, é conhecido no Brasil por muitos nomes, olha só. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, nessa terra é conhecido como flor das fadas, ok? Então, há uma delimitação aí, independente dos vários nomes, delimitamos que, foi delimitado que é a flor das fadas. Então, a relação de adversidade é marcada pela noção de oposição entre ações, ideias, pensamentos ou acontecimentos. Saímos de adversidade, as orações são adversárias para tempo. Olha só, o tempo é fantástico porque nos diz o momento em que as coisas aconteceram. Antigamente, os mais velhos alertavam as crianças para tomarem cuidado e não se deslumbrarem demais colhendo essas plantas. Então, a relação de tempo é marcada pela noção de sequenciação dos acontecimentos ou posicionamento da ordem de um fato em relação a outro, antigamente, atualmente, anteriormente, posteriormente. Então, o tempo expresso em um texto é muito importante porque localiza o leitor nesta situação. E, por último, nós temos aqui o nosso recapitulando. O que é isso? Um resumo básico do que estudamos hoje. Estudamos a ideia, a noção de finalidade, para que fazer, com que objetivo, com que intuito. Comparação, duas informações, duas pessoas, duas ideias
sendo comparadas, tempo, localizando a pessoa em que momento aquele fato ou os acontecimentos se manifestaram, lugar, situando a pessoa no lugar real ou imaginário onde aconteceu. Conclusão, fechamento, encerra ou expressa uma ideia. A adversidade, aí vem a palavra adversário, que as ideias se opõem entre si, ok? E uma tem mais peso sobre a outra. Condição, estabelecendo uma determinação que algo para acontecer precisa de um acontecimento anterior ou de uma ação anterior. Vamos agora para o nosso desafio. 10 espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. Ariranha, Pteronura brasiliensis, é o maior mamífero carnívoro semiaquático das Américas, podendo pesar 30 quilos e chegar a 1,80 m de comprimento. Pertence à família Mustelidae, a mesma das lontras e doninhas, e está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação como uma das espécies ameaçadas de extinção. O animal sofreu drástica redução populacional em função de sua caça indiscriminada até a década de 1960, quando surgiram as primeiras leis de regulamentação do comércio de peles silvestres no país. Catálogos antigos, oriundos da cidade de Manaus, revelam que o couro aveludado da ariranha era o mais valorizado para a venda, superando inclusive o preço da pele de onça. Em entrevista à BBC Brasil, a bióloga Natália Pimenta explicou que, no passado, as ariranhas eram encontradas desde a Venezuela até o sul da Argentina. Hoje, estão restritas a poucas áreas, como o Pantanal e as cabeceiras de alguns rios amazônicos, mas começam a ser avistadas em lugares onde haviam sumido há décadas. Conto com vocês respondendo a este desafio. Pois bem, aqui paramos por hoje, aguardando todos vocês no próximo encontro. Um grande beijo e um forte abraço, cheio de amor.